Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Edson, tá? Dou aula na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Para a terceira série do ensino médio, tá bom? Então, nas terceiras séries do ensino médio, o Centro de Mídias, no dia 31, ele vai fazer uma retomada da sequência de atividades um do Aprender Sempre, volume 2, que trata de razão de semelhança, tá? Estou gravando hoje essa aula dia 26, mas ela vai passar no Centro de Mídias no dia 31/5. E eu achei legal gravar isso daqui, por quê? Porque aqui nós temos que ficar atentos a uma observação relacionada à figura que está nessa atividade 7, tá? Da página 72 do Aprender Sempre, volume 2, tá bom? Como eu mencionei antes, é a sequência de atividade 1, que trata de razão de semelhança, aula que será transmitida pelo Centro de Mídias no dia 31/5, e que eu acredito que eles vão, né, as professoras que vão ministrar essa aula, elas vão fazer a observação relacionada à inconsistência dessa figura, tá? O que acontece aqui? O enunciado diz assim, ó, as figuras 1 e 2 são semelhantes. No entanto, se você olhar pela malha, elas não são semelhantes. Essa é a inconsistência, tá bom? Mas se você seguir só o enunciado sem o desenho, sem a malha, você resolve o exercício corretamente. Ó, as figuras 1 e 2 são semelhantes, se você considerar que são, tá? E não olha para a malha. E a razão entre seus lados é 2. Então ela já dá a razão entre os lados, que é 2. Tá? Inclusive aqui, ó, tem uma anotação para a razão do perímetro, que é a razão, tá? Dos lados vezes os lados, para dar o perímetro, certo? Vezes os lados para dar o perímetro. Só que essa razão vezes os lados é quando os lados têm a mesma dimensão, e nesse caso não tem. Então isso aqui seria para um quadrado, por exemplo, para um triângulo equilátero, né? Para figuras que têm losango, figuras que têm o mesmo lado, aí você faz o K vezes o 2 aqui já, e ele já vai te resultar no perímetro, tá? Aqui está falando de razão do perímetro e a razão vezes os lados. É claro, deve-se considerar, então, para isso ser verdadeiro, que é a soma dos lados, e não simplesmente somar, multiplicar pelos lados, porque os lados são de dimensões diferentes. Aí, é claro que, quando você trata da razão da área, se os lados forem iguais, como eu falei antes, aí beleza, você faz a multiplicação aqui, eleva ao quadrado, que você tem a razão da área, tá? Na proporção da razão do perímetro, tá bom? Por que eu digo isso? Porque aqui ele diz assim, ó, pode-se concluir que as razões entre os perímetros e entre as áreas das figuras 1 e 2 são respectivamente, seguindo essa orientação, usando isso daqui, pensando na razão 2, você resolve o exercício sem as figuras. Então aqui eu teria colocado outro tipo de figura para esse exercício. 2 quadrados. Pronto, já resolveria a situação, tá? Agora, pensando nessas figuras, qual é a inconsistência? Vamos entender as figuras, tá? O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Essa figura, veja, essa figura 1, que é a figura original, né? Porque vem primeiro é a figura original. Ela tem aqui, ó, pela malha, ela tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa base superior aqui, ó, essa figura mede 5. E a de baixo, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 também. Tá? Se a razão é 2, tá? Então significa o quê? Pelo centro de mídias, a razão 2 quer dizer que eu estou reduzindo essa figura 1, transformando na figura 2, com razão 2. Então eu vou pegar o 5 dividir por 2, que vai dar 2,5. Então aqui tinha que ser 2,5, mas não está sendo 2,5, ó. Tá 1, 2 e 3. Tá? Então, para ficar correto, eu teria que fazer essa redução em 2,5. Eu teria que fazer isso aqui, ó, pegar aqui mais ou menos no meio, tá? Eu vou tentar aqui pegar no meio pela figura, fazer aqui uma linha paralela aqui, tá? Uma linha paralela, ela vai ficar mais ou menos assim. Aí eu pego uma outra aqui, mais ou menos no meio entre essas duas, e eu vou unir, né, essa parte, essa região com essa daqui, ó.
Vai dar mais ou menos isso. Se eu fizer isso, ou seja, se eu tirar esse pedacinho, aí ela fica semelhante, tá? A figura fica semelhante. Por quê? Porque daí eu tenho aqui, ó, 1, 2 e essa metade, 2,5. Então aí eu teria 2,5 aqui. E aqui também 2,5. Aí sim, tá? Por que eu digo isso? Porque não são só essas medidas, de acordo com o enunciado. Tem essas diagonais aqui, ó. Essas outras medidas, né? A figura completa, tá? E quanto que vale essa medida, essa e essa? Que são 4 medidas iguais, né? E quanto vale essa medida, essa e essa? Que também são 4 medidas iguais. Bom, por teorema de Pitágoras, se eu pegar a malha aqui, ó, e eu continuar uma linha aqui, e eu continuar uma linha aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo por trás dessa figura, na malha. Cujo lado aqui, esse cateto é 2, cujo esse cateto aqui é 2, tá? Então, para esse triângulo retângulo da figura 1, eu vou ter o quê? Eu vou chamar essa diagonal aqui de hipotenusa, né? Então, tem isso aqui, ó, a hipotenusa da figura 1, tá certo? O quadrado dela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é o 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa 1, ela vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Mais 2 ao quadrado, tá? Então, a hipotenusa da figura 1, ela vai ser a raiz quadrada de 8. Simplificando isso daqui, né? Como que eu simplifico? Eu posso imaginar que é 4 vezes 2, né? Eu posso fatorar também, tá? E aí, a mesma coisa, aqui eu tenho o quê? Eu tenho raiz de 4, que é 2, e raiz de 2 que fica ali dentro mesmo. Então, simplificando, vai ficar 2 raiz de 2. O que isso significa? Significa que cada diagonal dessa é 2 raiz de 2. Aqui é 2 raiz de 2, aqui é 2 raiz de 2, aqui é 2 raiz de 2. Eu tenho 4 lados diagonais, 2 raiz de 2, e tenho 2 lados, que são as bases, né, com 5, na figura 1. Tá ok? Sendo assim, na figura 1, eu tenho um perímetro de 2 lados de 5, mais 4 lados de 2 raiz de 2. Ou seja, o perímetro da figura 1 é 10 mais 8 raiz de 2. Esse é o perímetro da figura 1. Tá? Vou pegar aqui uma outra cor para fazer a figura 2. Na figura 2, eu tenho isso aqui, ó. A hipotenusa da figura 2, né, o quadrado dela, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu venho aqui, ó, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó, menor, tá? Ó, esse, tá certo? Onde um lado aqui é 1 e esse outro lado aqui é 1. Então, falta essa diagonal. Então, eu tenho o quê? Cateto 1, certo? Mais o quadrado do cateto 2. Então, o quadrado do cateto 1 mais o quadrado do cateto 2. A hipotenusa da figura 2 vai ser igual à raiz quadrada de 1 mais 1. A hipotenusa da figura 2 vai ser igual à raiz quadrada de 2. Então, não tem mais o que fazer, já está na forma simplificada. O perímetro da figura 2 é igual à soma dos lados. Eu tenho 2 lados de 2,5. Então, tenho 2 lados de 2,5. Mais 4 lados de raiz de 2. Então, o perímetro da figura 2 é igual a 5, 2 vezes 2,5, mais 4 raiz de 2. Tá? Isso é interessante no seguinte sentido. Veja, o perímetro da figura 1, ele é 2 vezes o perímetro da figura 2. Tá? Vou escrever assim, ó. O perímetro da figura 2. Certo? Porque o perímetro da figura 1 é igual, ó, a 2. Qual é o perímetro da figura 2? 5 mais 4 raiz de 2. Então, o perímetro da figura 1 é igual a 10 mais 8 raiz de 2, que confere com isso aqui, ó. Perfeito? Ó, conferindo é igual.
Perímetro da figura 2, 5 mais 4 raiz de 2. Perímetro da figura 1, 10 mais 8 raiz de 2. Ou seja, a razão 2 serve para o perímetro. Tá? Então, essa razão, que é considerada a razão do perímetro, que aqui está dizendo para multiplicar por lados, mas não é isso, porque aqui a figura não é quadrada, não dá para simplesmente multiplicar pelos lados, mas dá para multiplicar pela soma dos lados. Então, aqui eu colocaria, deixa eu mudar isso, ele às vezes trava aqui para mim, gente, peraí. Só um minuto, aí, pronto. Dá para mudar aqui e colocar o quê? Soma dos lados, né? Talvez seja melhor, ó. Soma. Isso aqui é um S, tá? Dos lados. Então, a soma dos lados, aí tudo bem, né? Já confere, tá bom? Agora, pensando nessa razão, né? Se a razão de semelhança é 2, eu estou vendo que a razão do perímetro também é 2, né? E aí eu vou ver o quê? Que a razão da área vai ser o 2 ao quadrado. Então, a razão de semelhança é 2. A razão do perímetro é 2. E a razão da área é 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Aí, a alternativa correta é a B. Corrigindo a figura, porque se não corrigir a figura, o que vai acontecer? Esse lado é 3. Se esse lado é 3, e aqui é a raiz de 2, quer dizer, já não é semelhante, a figura não é semelhante. Tá? Então, essa é a observação a ser feita nesse exercício. Agora, é claro, né? Você pode recortar aqui a figura, calcular a área dela e verificar se a área vai dar o valor da razão, né, da área ao quadrado, tá? Então, você vai ver se vai acontecer isso. Isso é razão, tá bom? Então, é importante pensar nisso, beleza? Valeu, gente. Obrigado. É isso aí. Finalizando aqui.